bora comigo planejar as leituras de abril. Eu fiz isso de selecionar quais livros que eu quero ler no mês em janeiro, né, pensando as leituras para fevereiro. Daí eu fiz uma lista com vários livros, não li quase nenhum deles e essas leituras ficaram para março. Então, finalizei as leituras em março, acabei não fazendo a lista, né, em março, mas agora eu quero fazer para abril, porque, né, finalizei os livros que eu tinha me organizado para ler antes, então agora eu posso fazer uma nova lista. Acho que o único que eu não li, até separei aqui, foi esse aqui, da Elizabeth Gaskell. Foi o único que eu não comecei, na verdade. Eu vou começar logo mais, então, enfim, vai ser uma leitura em andamento para abril. Agora os outros todos eu finalizei, então tá tudo certinho. Daí, ao invés de fazer do mesmo jeito que eu fiz no último vídeo, que foi, né, dando uma olhada na estante e pensando ali, né, os livros que eu queria ler, eu vou fazer um pouquinho diferente. Dois dos livros, na verdade, que eu vou ler esse mês, eu vou escolher sorteando. Eu comprei folhas coloridas, comprei esse pacotinho aqui, olha, que vem 5 folhas, 5 folhas coloridas, cada uma de uma cor. E aqui eu já anotei em cada uma dessas cores os livros não lidos que eu tenho na minha estante. Eu peguei essa ideia de um vídeo da Emma, que é uma das únicas booktubers gringas que eu acompanho, eu assisto todos os vídeos dela, gosto muito. E ela tem uma meta sempre que é muito parecida com a que eu tenho, que é eliminar os livros não lidos que eu já tenho na estante. Então eu quero muito focar em ler os livros que eu já tenho aqui, ao invés de ficar desejando e querendo comprar outros, né, que eu não tô com eles aqui. E uma das formas de fazer isso, que eu acho que pode ser legal aí, é fazendo esse sorteio. Ela inclusive tá com uma meta esse ano de não comprar livros. Eu já pensei em fazer isso também, mas eu não acho que eu compro tanto livro assim pra precisar me controlar desse tanto, sabe? Esse ano, por exemplo, eu acho que eu comprei tipo 2, 3 livros no máximo. E, enfim, tô realmente tentando me segurar pra não ficar comprando sempre que eu quero ler um livro novo, ao invés de prestar atenção nos que eu já tenho na estante, sabe? Porque eu tenho muitos livros aqui não lidos, né? Tem vários que me interessam bastante, mas eu acabo esquecendo ou desinteressando por eles. Então, vou fazer essa ideia do sorteio pra meio que me obrigar a ler esses livros no mês. Vou fazer esse teste agora em abril, se der certo, vou continuar com essa brincadeira nos meses seguintes. Daí o que eu fiz? Eu coloquei cada cor de papel para um tipo de livro. Daí o rosa ficou para romances de um modo geral, né? O gênero romance. E daí tem um pouquinho de tudo por aqui. E, enfim, ele meio que foi a última cor que eu comecei a escrever e ficou com o resto, sabe? Então, tudo que não dava para categorizar mais ficou como rosa. Daí eu tenho o amarelo, que é poesia, são poucos livros. O roxo é biografias, daí tem biografias, diários e livros de cartas, estão inclusos aqui. E o verdinho, que ficou para livros de não ficção. Daí que eu tenho livro de entrevista, livro de ensaio, livro de crítica literária, enfim. Então ficou tematizado porque vou deixar separadinho, porque eu também não quero, sortear um livro que não tô na vibe de ler no momento e me sentir na obrigação de ler, sabe? A ideia é realmente fazer disso um momento divertido ali, de poder selecionar, descobrir de surpresa qual vai ser a minha leitura, mas ter essa tematização ali pra eu poder ir de acordo com o que tô a fim de ler, sabe? Inclusive, quis fazer essa separação porque, assim, eu tô com muita vontade de ler um livro de não ficção. E eu tava procurando um livro pra comprar. E depois eu fiquei tipo, pra quê? Eu tenho vários livros na estante. Eu preciso relembrar quais livros são esses e reacender meu interesse por eles pra realmente voltar a lê-los. Pra querer lê-los, né, na verdade. Então, foi até bom ir escrevendo, né, os nomezinhos no papel. Agora eu tenho que continuar cortando, né? Porque aí eu fui lembrando, né, de alguns livros, fui lembrando de como eles vieram parar na minha estante, do porquê eu me interessei por cada um desses livros, né? Alguns foram livros recebidos, ou livros que eu ganhei, ou alguma coisa do tipo, então não foram necessariamente livros que eu comprei, né? Mas ainda assim ficaram na estante por um motivo. Então eu quero ler esses livros, né? E se eu não quiser ler, né, que eu acho que isso é uma coisa que eu também gosto muito de refletir, assim, se eu não quero
Se eu não tô com vontade de ler os livros em momento nenhum, né? Tipo, pego o livro, não tenho vontade, volto com ele em outro momento e ainda assim não engata ali na leitura, eu quero passar pra frente. Eu não quero que o livro fique parado aqui na minha estante sem ser lido, sabe? Eu quero passar pra frente, quero trocar por outro livro às vezes que vai me interessar mais. Por isso que eu gosto bastante de ir em sebo. Então acho que isso aqui também vai ser um exercício pra talvez descobrir livros que eu preciso passar pra frente, né? Que eu preciso separar aí pra trocar. Mas enfim, vou continuar cortando esses papeizinhos aqui e depois mostro pra vocês como é que vai ser esse sorteio, quais como fala? Os gêneros, né, que eu vou planejar aí pra ler em abril. E além disso, né, além desse sorteio, eu também vou ler outros livros, né. Eu não coloquei aqui nessa lista os livros que eu listei do desafio 12 livros pra 2025, que também faz parte da minha lista dos 30 antes dos 30. Gente, eu tô sendo muito organizada com essa lista. Acho que vai rolar de ler todos antes dos 30. E o que mais que eu não coloquei aqui? Não, acho que é só isso. São só os livros que estão nessa lista. Então, tirando isso, todos esses papeizinhos aqui são os livros não lidos que eu tenho na minha estante. De acordo com a minha planilha do Notion, né, que eu tenho todos os livros catalogados, são 78 livros que eu tenho, que não foram lidos. Então vou continuar essa separação aqui e volto pra mostrar pra vocês aí como vai ser esse sorteio e quais outros livros aí eu quero escolher, porque eu também quero escolher alguns aleatórios. Então pode ser que depois eu fique com alguns papeizinhos de livros que eu já li, enfim, se eu continuar essa brincadeira nos próximos meses, pode ser que tenha aí alguns papeizinhos de livros que eu já vou ter lido, né? Mas aí volto pro papelzinho e sorteio outro. Então volto já. Tô quase terminando, falta dobrar uns roxinhos e cortar essa outra folha aqui do rosa. Mas já voltei aqui pra contar uma outra coisa, que além dos livros que eu vou sortear aqui, eu quero ler, eu preciso, né, na verdade, selecionar os livros da lista dos 12 livros pra ler em 2025, né? E dessa vez eu preciso selecionar 2, porque em março eu acabei não lendo nenhum. Porque como eu não fiz esse planejamento, eu só ignorei a lista em março. Então, eu preciso escolher 2. Eu acho que eu já sei quais vão ser esses 2. Porque eu tô com algumas vontades específicas de livro. Primeiro, eu tô querendo muito um livro que vai me prender, assim, na história dos personagens, que eu vou ficar, tipo, super envolvida, que é uma história mais longa e que seja parecido com o que foi David Copperfield pra mim no ano passado, que eu sinto que assim, eu ia dormir pensando, meu Deus, o que vai acontecer com o David amanhã? Quando eu puder voltar pra esse livro, sabe? Então eu tô querendo alguma coisa assim, que vai se alongar mesmo, sabe? Que eu vou acompanhar ali uma história um pouco mais longa. E daí, dentre os livros que eu tenho na lista, eu acho que um que se encaixaria bem é Mulherzinhas. Então vai ser um dos livros que eu vou ler aí em abril. E eu também fiquei pensando muito nessa questão de querer acompanhar uma história assim mais envolvente, porque ontem eu e Rafa assistimos a adaptação de O Conde de Monte Cristo, a adaptação que saiu no ano passado. E nossa, eu adorei o filme. Ele também curtiu muito no início, ele ficou meio assim, que ele já assistiu a primeira adaptação, a mais antiga, essa eu não vi ainda, queremos ver essa semana. E aí ele ficou um pouco desapontado porque é bem diferente, né, da proposta da primeira adaptação. Só que assim, o filme é muito bom, tem cenas muito boas assim, inclusive eu sinto que me fez o livro crescer pra mim, sabe? Eu fiquei lembrando de algumas coisas do livro e falei, nossa, essa história é realmente muito boa, né? Quem já assistiu outros vídeos aqui, quando eu comentei sobre a leitura de O Conde, né? Eu cheguei a falar que foi uma leitura que me cansou um pouco, né? Eu tive algumas ressalvas ali com algumas questões do livro e tal, mas no fim das contas é uma história muito boa, né? E é uma experiência de leitura muito interessante. Eu acho que ter visto a adaptação me fez gostar mais do livro até. Enquanto a adaptação, assim, eu acho que tem várias coisas que dá pra se questionar. Eu sou o tipo de pessoa que assiste a adaptação sem muitos dramas, assim. Eu assisto pensando que, tipo, a história precisa funcionar ali dentro do filme. Eu entendo que tem várias coisas ali que não vai ficar como a gente leu no livro e tal. Então, assim, eu não tenho muita... Não mais, né? Não tem mais essa questão, assim, com as adaptações, sabe? Então eu vou
com a mente aberta. E eu gostei muito, muito mesmo, porque eu acho que as decisões ali, né, narrativas que tiveram pra poder contar a história, os focos que tiveram, né, porque assim, é um livro gigantesco, né, são dois livros diferentes, eu acho que, eu não lembro agora se cada um tem mais de 1000, acho que não, né, mas totalizando são muito mais de 1000 páginas, então assim, é muita coisa, né, não dá pra adaptar, e o filme tem tipo 3 horas de duração, mas muito bom, gostei muito, e eu acho que ter visto o filme também me fez pensar nisso, nossa, eu quero muito um livro que me dá essa sensação, tipo, de estar acompanhando uma história empolgante ali, sabe? Então, escolhi As Mulherzinhas por causa disso, espero que realmente seja, porque assim, eu sei que, muito pouco também sobre o livro, mas eu sei que As Mulherzinhas acompanham a história das 3 irmãs ali, né, são 3? Acho que são 3 irmãs ali, né, então vai contar um pouco da família delas e tal, e... enfim, fiquei empolgada, quero ler esse livro. Daí, o outro que eu quero ler, que eu também já escolhi, eu tô muito querendo ler uma história diferentona, assim, uma coisa que fuja do padrãozinho, como Mulherzinha seria, né, tipo um clássico mais, um romance mais estruturadinho ali, né, e tal. E dentre os que eu tenho na lista dos 12 livros, eu acho que um que se encaixa legal nessa categoria, né, nessa vontade, é Os Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie, sei lá como é que pronuncia o nome dele, mas é um livro que tem uma premissa bem legal, né, um negócio sobre 2 crianças que são trocadas ali na infância e cada uma vive uma vida diferente ali. É um romance indiano, né, então tem toda essa questão da cultura indiana que eu tenho muita curiosidade de conhecer também, acho que pode ser bem legal de explorar. E então vou ler esse livro. Espero que seja um bom livro. Eu acho que eu nunca vi, tipo, nunca li ou vi resenha sobre esse livro, ninguém comentando sobre ele. Então não sei muito assim, tipo, o que as pessoas acham dele. Eu descobri esse livro por causa daquele livro, o livro da literatura, que tem aquela coleção publicada pela Globo Livros, que tem o livro da literatura, o livro da filosofia, o livro da ciência, enfim. E daí eu li esse livro da literatura e anotei todos os livros que são citados lá. Virou tipo uma lista de livros que eu quero ler. E um desses, um dos livros que aparece lá é esse. E eu lembro de ter ficado muito interessada, assim, muito curiosa com a história. Achei muito legal a premissa do livro e tal. Então, coloquei na minha lista, virou aí um dos livros da minha lista dos 30 antes dos 30. E agora tá aí na lista dos 12 livros para 2025. Então, vou ler em abril, Os Filhos da Meia-Noite. Daí agora, tô quase terminando aqui. Nossa, que canseira dobrar esses papéis. Ainda bem que são poucos livros, que senão eu ia estar arrependida agora. Poucos assim, né? Quase 80 livros que eu tô, papeizinhos que eu tô dobrando aqui. Mas aqui agora, eu acho que uma outra vontade, eu já comentei com vocês, né, é ler um livro de não ficção. E daí, ao invés de comprar um dos livros que eu tava pesquisando, eu quero ler um dos que eu já tenho aqui. Então, eu vou escolher um dos papeizinhos roxo. Acho que é o roxo? Não é o roxo. É o verde. Ainda bem que eu anotei qual que era cada um. Tem que achar onde que eu anotei, porque claramente já esqueci. Mas eu vou pegar um dos verdes, então, que eu quero ler, focar num livro de não ficção. Espero que sorteie um livro que seja legal aí, que realmente me interesse. Assim, todos me interessam, né, gente? Estão na minha estante por isso. E se no fim das contas não interessar, é isso, preciso passar pra frente. Mas vou pegar um dos verdinhos, ou do roxo. Não, eu acho que vou escolher entre os verdinhos, porque o do roxo tá com um livro de biografia e diário. E eu não sei se eu tô no momento pra ler esse tipo de livro, sabe? Eu acho que eu quero um livro de não ficção, assim, que seja uma coisa mais cabeça, pra estudar mesmo, sabe? Eu tô com saudade de ler alguma coisa nesse sentido. Então eu vou escolher um dos verdinhos. Não vou pegar do amarelo, porque não tô afim de ler poesia agora. Mas agora que eu tô vendo que eu tenho, tipo, 4 livros de poesia na minha estante, eu quero muito incluir no planejamento dos próximos meses pra ler esses livros, né? Eu acredito que poesia vai ser... Bom, depende do livro, né? Eu tenho uns que são menorzinhos, outros que são maiores.
Mas poesia é um que eu não sei se eu finalizaria num único mês, sabe? Eu acho que pra ler em 2, 3 meses, porque poesia é pra ler com mais calma, né? Eu sempre me apresso demais pra ler os livros de poesia e não deveria, preciso ler com mais calma. Daí, não vou pegar poesia e o outro que eu vou pegar vai ser o Rosinha. Que o Rosinha, como eu disse pra vocês, é ficção, né? O Rosa é ficção. Eu falei romance, mas enfim, tá misturado vários gêneros diferentes. Então tem, sei lá, distopia, tem thriller e várias coisinhas assim. Então eu vou pegar 2 do Rosa, que aí vão ser 2 livros do Rosa, um de não ficção e os 2 livros dos 12 do ano, né? Que é os que eu já comentei com vocês. Então, vou fazer esse sorteio agora. Preciso colocar isso numa vasilhinha, né? Vou procurar uma e volto, peraí. Não achei uma vasilhinha, pus meu boné. Então, vou sortear aqui, então. Falei então muitas vezes. 2 rosas e um verde. Então tá, vamos ver quais vão ser. Não dá nem pra vocês verem, né, gente? Mas ó, tá aqui todos os livros não lidos da minha estante. Vamos lá, não vou ficar olhando, senão eu posso ver um pedacinho, né? Um rosa. Então, o primeiro livro que eu vou ler vai ser Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Ok, legal. Esse também é um livro que eu acho que parece que tem uma premissa diferentona, assim. Acho que vai ser interessante. Se eu não me engano, é distopia. Não tenho certeza, mas acho que é distopia. Vamos lá. Mais um rosinha. Não posso fechar o olho, porque senão não vou ver a cor, né, gente? Devia ter feito as cores separadas, né? Um desafio. A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Não sei se estou no momento para ler esse livro, mas... Ui, tô jogando tudo pra fora, peraí. Mas tá aí. Foi sorteado, então vou ler. Vou tentar pelo menos, né? Se eu sentir que não é o livro pro momento, guardo e escolho outro. Daí agora um verdinho. Vamos lá, um verdinho. Esse aqui tá um pouco grandinho, deixa eu mostrar primeiro pra vocês. Vocês não vão conseguir ler, né, que minha letra é horrorosa. Deixa eu ver. Shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare. Legal, da Nara Vidal. Esse aqui eu tava planejando ler quando eu fosse ler Shakespeare, mas foi sorteado. Então é esse livro que eu vou estudar esse mês. Então é isso. Deixa eu pegar esses livros pra mostrar pra vocês qual que é essa pilha de abril, peraí. Então, ó, sorteei A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Acho que esse aqui é um dos livros mais famosos dela, né? Mas Clarice é sempre um desafio pra mim, as leituras dela. Não sei se esse aqui seria o próximo que eu escolheria pra ler, mas é esse que eu tenho na estante. Então é esse que eu vou ler. Daí o outro que foi sorteado é Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabriele Zevin. Nesse romance emocionante, taranã, 2 amigos que sempre se amaram, mas nunca foram amantes, se unem em uma parceria criativa na indústria dos videogames. Um mundo que lhes traz fama, felicidade, tragédia, dúvidas e, de certa forma, imortalidade. Aí tá uma sinopse muito grande, mas me lembrou o Jogador Número 1. E eu acho que é realmente uma distopia. Vou contar pra vocês quando eu ler e voltar a comentar sobre esse livro aqui, se é isso mesmo. Daí o outro é Shakespearianas, da Nara Vidal. Olha que capa maravilhosa, gente. Eu amo essa edição da Relicário. Ele olha só, essa parte aqui tem uma linha do tempo com informações a mais aqui. E aí tem aqui a ediçãozinha do livro, que também tem uma capa muito bonita. No ano passado, esse livro foi lançado no ano passado, eu participei do lançamento, fui... a mediadora aí, né, da conversa da Nara com outras 2 escritoras maravilhosas e assim, foi uma honra ter participado, né, desse lançamento, ter tido essa oportunidade de mediar essa conversa. Eu lembro que eu tava muito nervosa, mas deu tudo certo e a Nara é uma querida, assim, foi maravilhosa no dia. Minha edição tá, inclusive, autografada aqui por ela. Então tá aqui o livro que eu vou ler de não ficção esse mês. Hora de estudar um pouquinho de Shakespeare. E daí os outros 2 que eu comentei com vocês, que é Mulherzinhas, que eu tenho essa edição da Penguin, e Os Filhos da Meia-Noite, que é do Salman Rushdie. Vou aprender a pronunciar o nome dele pro próximo vídeo. Eu acho que a luz deu um pico aqui. Tá mó chuva hoje.
Dois grandões, né? Dois calhamaços. O Amanhã... Nossa, que título grande, né? O Amanhã também é bem grandinho. Então, tô com alguns livros meio grandinhos pra ler esse mês. Mas é isso. Minha lista aí de leituras pra abril. Se der tudo certo, vocês vão me ouvir comentando sobre esses livros nos próximos vídeos. Não sei se esse vídeo ficou tão legal quanto eu planejei, porque ficou espontâneo demais, talvez. Não sei se... Enfim, ficou uma conversa interessante aqui, mas espero que sim. Me conta aqui nos comentários o que você vai ler em abril, qual que é o livro aí que você tá querendo ler no próximo mês. Vou adorar saber, e me conta se você já leu algum desses aqui, se você, enfim, acha que foram boas escolhas aí pra ler em abril. Ficamos por aqui, desejo boas leituras pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Esqueci de uma cor, acabei de cortar aqui, que era o laranja, que são livros de contos. Então, próximo mês vai ter essa opção também. E eu achei um potinho pra guardar os papeizinhos. Vou dobrar os laranjas e colocar aqui. Que agora no próximo mês vai ficar com esses aqui. A folha tinha voado e eu acabei de encontrá-la ali. No cantinho. Nem lembrei desses aqui. Mas enfim, ficou faltando alguns. Vou guardar agora.